2 Coríntios 5, 17 e 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Queridos, há pouco tempo atrás, nós falamos sobre Jesus como o nosso modelo. O modelo que nós temos é para onde nós olhamos. E hoje nós vamos falar sobre inspiração. Nós, como seres humanos, nós precisamos de uma inspiração para viver nessa terra. E uma coisa que eu tenho observado bastante é que, de fato, a gente sempre busca essa inspiração. A gente sempre busca. Exemplo, fora do contexto aqui da igreja, quando aparece uma pessoa que é muito talentosa, um artista talentoso, um artista que tem algum diferencial, ou hoje com as redes sociais, as pessoas que têm algo de diferente, um diferencial, algo que chama atenção, o que acontece? Elas ganham muitos seguidores, não é assim? E as pessoas começam a olhar para elas. E isso mostra, para mim, mostra que nós temos essa necessidade muito forte em nós de olhar para alguém. Alguém que nos inspire. Alguém que seja modelo. Alguém que te traga algo de inspiração para a vida. E, queridos, e na igreja também é assim. Quando você encontra um líder, aquele líder que é um modelo para você, que é uma referência, aquela pessoa que você olha, aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que você vê que, você fala, essa pessoa alcançou algo em Deus, ela cresceu em Deus, e você começa a olhar para aquela pessoa, não é assim? E você diz, eu quero olhar para essa pessoa me inspira. E nós realmente precisamos olhar para quem nos inspira. Eu tenho várias pessoas que me inspiram. E muitas vezes eu estou pregando e falando com vocês, e acredito que sempre, tudo aquilo que a gente fala nunca é só nosso. É de Deus, primeiramente, e também é das pessoas que nos inspiram, porque Deus usa pessoas. Né? Deus usa pessoas. É muito interessante, queridos. Deus fala muito comigo através da palavra. Mas muita coisa que eu tenho de revelação e da palavra e de entendimento, e muita coisa que mudou a minha vida, eu recebi de outras pessoas, de homens e mulheres de Deus, de pessoas que são referências para mim. Eu olho para essas pessoas, eu aprendo com elas, eu cresço com elas. E nós temos essa necessidade, é uma necessidade que nós temos. E eu creio que essa necessidade ela é tão forte dentro de nós, por causa da natureza e da forma como nós fomos criados. Porque nós fomos criados para um relacionamento. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Não é assim? Querido, você foi criado para isso. Então você nunca pode perder de vista que dentro de você, sabe, na sua composição, na sua formação, tem uma coisa dentro de você que te liga a Ele. Tem uma habilidade dentro de você de se conectar com Ele, de se relacionar com Ele. E não é só uma habilidade, mas é uma necessidade. E quando Jesus veio aqui na Terra,
Uma das coisas que nós entendemos, que nós aprendemos, é que Jesus, ele veio como homem para ser o quê? O modelo. O nosso modelo. Queridos, quando a gente fala sobre Jesus, nós estamos falando de um homem que veio aqui na Terra. E aí, para lembrar sobre Jesus, um ensinamento que nós precisamos entender, uma base do cristianismo, é que Jesus, 100% homem, 100% Deus, mas quando ele pisou aqui na Terra, ele tinha limitações humanas. Não é? Quando ele pisou aqui na Terra, querido, ele não tinha todos os poderes e os atributos que ele tinha antes como Deus. Por isso a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Então ele não estava aqui onipresente, onisciente, onipotente, não. Ele estava aqui homem. Mas e o poder que ele tinha vinha de onde? Se ele era homem e se ele se esvaziou da sua glória. O poder que ele tinha vinha do Espírito Santo. E ele diz assim, olha, eu não faço nada de mim mesmo. Não é? Ele não diz, vocês lembram que ele diz isso? Por que será que ele diz isso? Eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço as coisas que eu escuto do meu Pai. Por quê? Porque ele se esvaziou. Então, como homem, ele estava aqui na mesma condição minha e sua, de fazer, de servir, de abençoar e de viver aqui na terra. Você já pensou sobre isso? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas Jesus não dá para comparar comigo. Não, querida, é o oposto. Jesus é para comparar com você. Uau! Você já pensou nisso? Jesus é para comparar com você. É para ser o modelo, é para ser a inspiração. Vamos abençoar, vamos abençoar. Agora, por que é para comparar com você? Porque ele estava sujeito às mesmas limitações, às mesmas impotências, aos mesmos pecados. E ele estava sujeito às mesmas coisas a que nós estamos sujeitos, ele convivia com pessoas complicadas e doentes como nós convivemos. A diferença dele para nós é que ele não pecou. Essa é a diferença. O Santo de Deus. Mas, tirando essa parte, queridos, ele estava aqui sujeito a tudo. E o mesmo poder que estava disponível para ele, e foi nesse poder que ele viveu aqui na terra, é o poder que está disponível para mim e para você. Que é o poder do Espírito Santo. A mesma luz, a mesma direção, a mesma revelação, o mesmo poder. Amém? Amém. Olha que lindo. Então, isso quer dizer que dá para você se comparar com Jesus, e o próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as obras que ele fez. Por quê? Isso daria um nó na cabeça. Se a gente entender que Jesus estava aqui na terra como Deus, fazendo as coisas aqui como Deus, isso dá um nó. Não dá? Ué, como assim? Que eu vou conseguir fazer obra até maior que ele? Eu, um simples mortal, um pecador. Não é? Mas quando a gente entende a natureza desse Jesus que pisou aqui na terra, a gente entende por que ele disse isso. Agora, Jesus, ele é a inspiração que nós temos para viver. Querido, toda vez que você quiser saber como que você anda, qual é a sua missão, como que você vive a sua vida, sabe o que você tem que fazer? Olha para Jesus, se inspire nele, se inspire em quem ele é. Nós lemos aqui esse texto de 2 Coríntios,
Querido, vamos parar um pouquinho, eu estou sentindo que nós precisamos fazer uma oração aqui. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento nós estamos levando cativo todo pensamento ao trono da graça do Senhor. Em nome de Jesus, eu estou anulando todo poder que vem para roubar a palavra, todo impedimento, toda ação contrária. Eu estou lançando por terra em nome de Jesus. E nós estamos colocando a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser debaixo da submissão do Senhor. Espírito Santo, nós te chamamos, nós te convidamos. Espírito Santo, nós te queremos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Nós lemos aqui o texto de 2 Coríntios que diz que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. As coisas antigas passaram. Tudo se fez novo. E ele diz assim que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. E Ele entregou nas nossas mãos o ministério da reconciliação. Então, queridos, o que nós estamos dizendo aqui? Deus, entendendo a nossa condição de pecadores, a condição de que o homem estava afastado dele, de que não havia solução para nos aproximar dele, sabe? Que a gente estava distante, não tinha como haver uma aproximação. Simplesmente não tinha como. Querido, por quê? Por causa da santidade e da justiça de Deus. Porque Deus anda em caminhos santos e justos. E você sabe qual que é, assim, qual que foi a nossa sorte? Não vou dizer sorte, vou dizer que já foi planejado por Deus. É que Deus nos colocou nesse planeta e nos deu domínio aqui. Porque se nós estivéssemos no lugar de domínio dele, porque o lugar de domínio de Deus é o seu reino celeste. Como Lucifer estava no lugar de domínio dele, quando Lucifer pecou, o que aconteceu com Lucifer? Ele foi banido imediatamente. Imediatamente. E não houve mais solução nem reconciliação. Não houve mais. E quando Deus, querido, nos colocou aqui, nós estamos num outro âmbito de domínio, sabia? Nós não estamos no mesmo âmbito de domínio e de reinado de Deus. Por isso, nós não fomos banidos imediatamente. Por isso, ainda houve uma oportunidade para nós. E o Senhor, na sua imensa graça e no imenso amor que Ele tem por nós, Ele quis nos reconciliar. Queridos, esses dias o Espírito Santo falou algo ao meu coração tão forte sobre isso, tão forte, que eu fiquei assim, eu realmente fiquei muito balançada. Eu fiquei o dia inteiro com o coração balançado. O Espírito Santo falou para mim assim, sabe um pai e um filho? Pai assim, dizendo pai e mãe, né? O pai e a mãe têm uma ligação muito forte com o filho. Se você pega uma criança que não é seu filho, você gosta muito de criança, você pega o seu filho, é uma coisa inexplicável, não é a ligação? Por que com aquela criança que é o seu filho, a sua ligação é totalmente diferente daquela outra criança, embora você possa apreciar e gostar e ter carinho? Mas é diferente. Tem uma coisa que liga o pai ao filho, tem uma coisa que liga a mãe ao filho, e essa coisa é muito, muito forte. Isso se chama paternidade. Isso se chama maternidade. Agora, o Espírito Santo falou comigo, querido, de uma maneira muito, muito clara. Ele disse assim, da mesma forma, o Pai que nos criou, Ele te criou e Ele criou a mim para ser o quê?
filho. Ele não te criou como criatura ou como um animal, como a ciência diz que nós somos animais. Não, nós somos, a Bíblia diz, a primícia da criação dele. Nós somos os filhos, nós somos criados para ser filho. Quando Deus cria Adão, e lá no livro de Lucas, se você pega a genealogia de Jesus e vai falando quem nasceu de quem nasceu de quem, quando chega em Adão, aí vai falando Jesus, filho de José, filho de tal, filho de Adão, filho de quem? De Deus. Então lá não fala assim, Adão, criatura de Deus, lá fala Adão, filho. Olha que revelação. E o Senhor falou para mim assim, tem uma coisa muito, muito forte, um laço que me liga a vocês, aos meus filhos. É um laço de paternidade. E ele é muito forte. E eu tenho desejo, prazer em estar com os meus filhos como um pai e uma mãe que gosta de estar. Tem uma coisa aqui, queridos, tem uma coisa em nós, sabe, de filho, de filiação, que nos liga a ele de uma maneira muito forte. E muito mais forte do que o que a gente poderia compreender como ser humano. Impossível de se compreender. A gente consegue compreender isso por revelação. Só por revelação. Como que o Deus, o Senhor do universo, pode olhar para você e para mim e pode ter um interesse tão grande por nós? Como pode? Mas ele usa a paternidade para explicar isso de uma maneira que consiga entrar na nossa cabeça. É como um filho e um pai. E assim, é difícil para a gente entender. Como que um pai, como que esse Deus, ele tem algo que o atrai a você de uma maneira tão forte assim? Você já parou para pensar sobre isso? Quando a Bíblia diz, eu sou dele e ele é meu. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Dessa forma, assim, numa ligação forte, num laço de amor, num laço de querer estar junto. É assim que ele nos quer. E, queridos, ele nos reconciliou. E sabe o interessante? É algo assim que, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, como pode? Quando a gente pega lá no livro de Gênesis, Adão e Eva, eles pecaram, o Senhor chega e pergunta, Adão, onde você está? E ele fala, eu tive medo e me escondi. O que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste, que ela me fez pecar. Não é assim? Queridos, a gente não vê, se pega o texto e lê o texto, você não vê em Adão e Eva sombra de arrependimento. Você não vê, do tipo assim, um pedido de desculpa, por pequeno que seja, Deus, me desculpa. Quando Deus fala para eles assim, olha, vocês vão morrer. Deus estava dizendo para eles assim, vocês estão me perdendo. Eu imagino que essa era a maior dor do coração do pai. Eu imagino que ele falava isso com lágrimas nos olhos. Mas a gente não vê em Adão e Eva nem mesmo uma sombra de arrependimento. Nada. Não é? Não vê. Queridos, e foi assim com Jesus. Foi assim comigo e com você. Deus decidiu nos reconciliar a Ele, nos chamar para Ele. Nós, você e eu, nós não pedimos, o homem não pediu. O homem não queria, o homem não buscou. Nós não pedimos, sabe? Mas mesmo assim ele fez. Como ele fez com Adão e Eva, que Adão entende que está nu. E se você pegar o significado da palavra nudez, significa desprovido de ornamento
E no sentido espiritual é desprovido da glória de Deus. Então, quando Adão entende que ele estava nu, o que o Senhor faz? O Senhor vai lá, gente, mata um cordeiro e cobre Adão com a pele do cordeiro. Já fazendo uma referência a Jesus. Adão não pediu também. Adão não pediu ajuda, Adão não pediu desculpa, Adão nem disse para Deus assim, eu sinto muito. Eu te desobedeci. Não. Mas ele vai lá, ele cobre a nudez. Ele já se inclina para Adão. E aí, queridos, quando o Senhor Jesus vem para nos reconciliar, ele vem porque Deus sabia qual era o tamanho do preço que a gente ia pagar. E a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. E a morte, sabe o que é a morte? É um lugar onde você está distante da presença de Deus. O lugar distante da presença de Deus é um lugar onde as trevas são absolutas. Porque a Bíblia diz que Ele é a própria luz. Ele é a luz. Então, se eu estou num lugar distante da presença dEle, eu estou num lugar de trevas absolutas, de engano, de morte. E esse era o lugar. Mas tem uma coisa muito interessante também, que a Bíblia diz, que o lago de fogo, ele foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então Deus nunca planejou e nunca quis que o lago de fogo, que o inferno fosse para o ser humano. Nunca. Foi planejado para quem? Para Satanás e para os seus anjos. E queridos, ele sabia que nós teríamos que morrer, mas ele se entregou por mim e por você. Ele morreu a morte que era nossa. Ele se deu. Ele veio até o nosso nível. Olha que coisa incrível. Quando ele percebeu que jamais nós chegaríamos a ele, querido, jamais nós compreenderíamos Deus no nível dele. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o que nós vemos? Muitos rituais para cobrir o pecado, não é? Era o cordeiro que era morto, era tantas coisas. Mas aquilo ali, de maneira alguma, conseguia aproximar o homem de Deus e dar para o homem uma imagem real de quem é Deus. O homem simplesmente não conseguia saber quem é Deus. E o homem foi ficando com aquela imagem de Deus como aquele que pune, como aquele que mata, como aquele que é bravo. E aí Deus enviou uma solução. E ele pensou, eu vou ter que ir até o nível deles. Eu vou até o nível deles, eu vou ficar do tamanho deles. Eu vou ficar no tamanho dos olhos dele. Para que eles consigam me olhar e me ver e saber quem eu sou. E aí o que ele fez? Ele enviou a Jesus. Jesus é o Deus que veio no nosso nível. Jesus é o Deus que veio. A Bíblia diz que fala que ele veio para revelar o Pai. Então ele veio, querido, para que você saiba quem é o Pai que você tem. Ele veio para abrir o DNA para você. Abrir o DNA e te dizer, olha aqui, você tem sobrenome. Olha aqui quem é o seu pai. Jesus veio para isso. Jesus se entregou como o Cordeiro de Deus para nos reconciliar, para nos aproximar. E você sabe o que isso significa? A coisa mais linda, eu sempre falo isso, eu já falei isso aqui algumas vezes e eu sempre falo. Isso significa que agora você não tem culpa. Que agora, como a palavra diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso significa que você olha para Ele nos olhos. E que não há culpa. Querido, isso é muito forte.
Sabe, eu sempre converso com pessoas e parece que essa verdade é uma verdade tão básica. Mas não é básica, sabe por quê? Porque eu converso com pessoas cristãs que conhecem ao Senhor, que amam ao Senhor e que têm uma história. Pessoas que têm uma história. E que muitas vezes são histórias muito doloridas, histórias muito difíceis. E pessoas que cometeram erros na vida, dos quais que se elas pudessem voltar atrás, elas queriam mudar isso e não ter cometido. Erros que elas consideram muito graves, que a sociedade considera muito grave, talvez. E, queridos, muitas e muitas vezes essas pessoas olham para mim com os olhos cheios de lágrimas, e elas falam para mim assim: olha, eu fiz isso. Eu prostituí. Eu abortei um filho, eu matei um filho na minha barriga. Eu não consigo ter paz. Eu não consigo viver. Toda vez que eu penso no que eu fiz, eu me sinto uma pessoa horrível, eu me sinto mal, eu me sinto culpada. E eu olho para ela e pergunto: você já pediu perdão? E na maioria das vezes a pessoa fala: eu já pedi perdão, eu choro todos os dias diante do Senhor. E eu falo para ela: então, o sangue de Jesus te purificou, te limpou, não tem mais culpa sobre a sua vida. Querido, essa verdade é básica. Parece tão básica, fala: nossa, é tão básica, todo mundo sabe. Mas quando a gente precisa lidar com coisas muito graves na nossa vida, às vezes a gente não dá conta de aplicar a verdade, sabe? E a gente fica vivendo com a culpa, a gente fica vivendo com a dor, a gente fica vivendo com a condenação. A gente pede perdão todos os dias por um pecado que a Bíblia diz que uma vez que foi perdoado, Deus lança no mar do esquecimento. Então, Deus olha para você no seu olho. Pensa nisso, querido. Talvez você cometeu um aborto. Talvez você se prostituiu. Talvez, não sei. Agora pensa. O Senhor olha no seu olho e Ele simplesmente não vê. Ele não enxerga. Quando há arrependimento. E quando há perdão. Quando você pede perdão e se arrepende, é assim que funciona. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez. Ele removeu os nossos pecados. Ele removeu a condenação. Então agora não há mais medo, não há vergonha. Você não precisa ter vergonha do que você fez. Tem gente que acredita numa coisa assim. Quando eu era adolescente, eu ficava pensando nisso. Eu tinha um medo, mas um medo. Porque a gente ouvia muito falar que quando você... Tem até uma música que fala isso, né? Quando você estiver lá no céu, que vai ter o filme da sua vida. E eu ficava imaginando aquele filme passando os meus pecados lá. E eu tinha muito medo. Eu falava: não, o que vai ser de mim? Todo mundo vai saber. Queridos, mas isso não é verdade. Não é. Porque a Bíblia diz que Ele lançou no mar do esquecimento. Ele não se lembra, Ele nem sabe qual é o seu pecado mais. Por causa do sangue de Jesus que te cobre. Então Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. E você se torna justo. A Bíblia diz que você é justificado por causa do sangue. E é por isso que a Bíblia te chama de santo, santa. Quando você vê ali o apóstolo Paulo, ele se refere aos cristãos como santos. E não é porque a gente é bonzinho demais, mas é porque existe um sangue de Jesus que nos cobre, que nos limpa, que nos lava. E aí você é santo. E aí, querido, sabe o que é lindo disso? É porque se a Bíblia diz assim que você é santo, a Bíblia está dizendo como Deus te vê. Talvez o seu marido não te vê assim. Talvez o seu colega de trabalho não te vê assim. Nem você se veja, talvez. Mas você já se perguntou como Deus te vê? Como Deus te vê?
Querido, se você se arrependeu, se você pediu perdão, você é santo e pronto. Ele te vê assim. Ele te vê assim. Não há condenação. Então, querido, quando nós olhamos para isso, quando eu olho para isso, isso é o que tem que me inspirar para a vida. Isso é o que precisa me inspirar para o chamado. É esse amor que te aproximou dele, este amor que te lavou, esse amor que te limpou, esse amor que te libertou, esse amor que te fez ser uma nova pessoa. Quando você olha para esse amor, isso precisa te inspirar. Ontem nós estávamos com o Derivaldo e a Ângela. Queridos, são membros aqui da igreja. Eu nem pedi autorização para falar isso, mas isso eu sei que eu posso falar, que eles não vão ficar bravos comigo, não. Eles são membros aqui da igreja. E um casal. Queridos, esse casal, há alguns anos atrás, a vida deles, o casamento estava completamente destruído. Todo tipo de dor que você puder imaginar entre o casal, havia entre eles. Havia desconfiança, havia traumas, havia acusação. Qualquer pessoa que olhasse para os dois, dizia assim, não tem jeito desses dois ficarem juntos. Não tem jeito. Qualquer pessoa que olhasse para eles, que ele tinha tanta ferida e tanta mágoa no coração deles, que assim, humanamente falando, não tinha como. Queridos, o que Deus fez na vida desses dois, quando os dois vieram para o Senhor, a Ângela já era do Senhor e depois o Derivaldo veio. E o Derivaldo, ele é um fruto muito nosso aqui, porque ele veio para cá, ele cresceu aqui, ele foi liberto aqui. Queridos, o que Deus fez na vida deles é impressionante. Ontem nós estávamos ali junto com eles, eles estavam comemorando as bodas de... É prata? O que é a boda dele? Turmalina. Oh, gente, eu não sei nada desses anos das bodas, não, mas estavam lá comemorando. Gente, você vê o que Deus fez na vida deles. É impressionante, Deus restaurou a família deles. Deus mudou a história. Hoje eles estão amando ao Senhor, eles estão felizes. Os filhos deles estão na presença do Senhor. Era uma história de uma família destruída, de filhos perdidos, filhos que cresceriam sem referência, com a mente confusa. E agora está tudo lá, de uma maneira tão santa, tão linda, tão poderosa, sabe? Então, queridos, é o que ele faz. Agora nós precisamos olhar para esse Jesus que se deu dessa forma, esse Jesus que nos curou dessa forma, que nos libertou, que nos chamou. E esse Jesus precisa ser a minha inspiração. Querido, ele amou desse jeito, quando você não queria, quando você nem sabia, quando você não estava nem preocupado, você nem se importava. Ele te amou, ele olhou para você e ele disse, eu quero te reconciliar, eu te quero, eu te amo. E agora, o amor dele precisa me inspirar. Qual é a referência de amor que eu preciso ter? Como que eu preciso viver e me entregar? Como que eu preciso ver as pessoas? E como que eu preciso ver o mundo perdido? As pessoas que não conhecem ao Senhor, as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que têm uma dor enorme na alma, as pessoas que estão angustiadas de alma. Como que eu preciso olhar para essas pessoas, queridos? Às vezes a gente olha com um olhar de julgamento. Aquele ali não presta, não. Aquele ali tem que, se tivesse prisão perpétua, ele tinha que ir para lá.
Aquele ali, coitado, não dá em nada não, aquilo ali não dá em nada não. Aquele ali, ixi. Às vezes a gente olha assim, como que Jesus olhou? Como que Jesus viu as pessoas? Qual foi o olhar de amor dele por mim e por você? E qual foi o olhar de amor dele para um homem perdido? Querido, você que está aqui hoje, você sabe qual é a diferença diante de Deus entre você e o pior criminoso do Veneza? Sabe qual é a diferença? Você e uma mulher, um homem trabalhador, dedicado à família, né? Uma pessoa que está aí batalhando, servindo ao Senhor. Diante de Deus, qual é a diferença entre você e o pior criminoso aqui do Veneza? Sabe qual é a diferença? É que você conhece ao Senhor e aquele criminoso não conhece ao Senhor. Isso é o que muda tudo. Essa é a diferença. Agora Deus ama você e aquele criminoso com o mesmo amor. Só que tem uma coisa, você alcançou graça e favor. Aquele criminoso ainda não alcançou graça e favor. Ele está perdido. Ele não sabe que Deus o ama. Ele não sabe o tamanho do amor que Deus tem por ele. E queridos, por isso a palavra diz que o Senhor, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Veja bem, primeiro Ele nos reconciliou. Primeiro Ele nos reconciliou, não foi? E o que Ele fez? Ele te deu, Ele deu para mim o ministério da reconciliação. Então, queridos, Ele colocou em nossas mãos essa missão. Toda pessoa que vem para Jesus, que conhece o seu amor, Jesus diz assim para ela: agora vai, meu filho, vai e leva essa reconciliação. Fala para as pessoas, fala para elas o quanto eu as amo, fala para elas o quanto elas são especiais, o quanto elas são importantes para mim. Esse é o ministério da reconciliação, querido. Olha só, depois lá, no mesmo texto que nós lemos, diz assim lá em 2 Coríntios 5:20, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Qual que é o apelo de Deus, querido? Qual que é o apelo de Deus? Eu amo você. Eu quero você. Eu estou disposto a qualquer coisa pela sua vida. Eu paguei o preço do seu pecado. Você não tem condenação. Eu te quero de qualquer forma. Esse é o apelo de Deus. Agora, olha o que diz aqui. Diz assim que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus fizesse o apelo através de nós. Então, esse apelo do coração de Deus, querida, Ele colocou para mim e para você. E ser embaixador é ser representante dele. Agora, quando eu vou na embaixada, eu não sei se alguém aqui já tirou visto para ir para outro país. Levanta a sua mão aí e segura essa agora. Se você ainda não tirou visto para ir para outro país, mas você tem desejo de ir, em nome de Jesus eu te abençoo para que você tire o seu visto, amém? Que você vá para os Estados Unidos, vá para a França, vá para a Itália, que você vá para Israel, em nome de Jesus. Amém? Que você possa tirar seu visto. Querido, mas quando você vai tirar um visto, você chega lá, você se apresenta para uma pessoa que é cidadã daquele país. Eu tirei um visto para ir para os Estados Unidos. Então nós chegamos lá tinha um rapaz, um jovem, que falava língua inglesa, mas falava português também, não falava, nem lembro. Eu lembro que ele falava inglês. E ele era americano.
E ele fazia várias perguntas para a gente. Por que vocês querem ir para o meu país? O que vocês estão querendo no meu país? Não é dessa forma, não, as perguntas não. Mas eles fazem as perguntas. E aí depois eles decidem se eles vão te dar o visto ou não. Se você inspira confiança, né? E aí se você recebe o visto, você recebe um passaporte que te dá o direito de entrar naquele país. Agora, querido, você como embaixador do céu, qual o visto que você dá? Você distribui para as pessoas o visto do céu. É isso que você distribui. O visto do céu, você dá para ela carimbado, fala assim, aqui, ó, a porta está aberta. Você pode ir. Você pode ir. O lago de fogo do inferno não foi reservado para você, esse não é o seu lugar. Como embaixador do céu, você dá o visto. Você dá o visto para as pessoas. Então nós somos essa boca que fala para o mundo. Queridos, e a gente está num mundo tão perdido, sabe? Às vezes a gente se esquece, parece que não. Mas está tão perdido. Gente, quando a gente vai nas escolas, e quem está dentro da realidade das escolas, quem trabalha nas escolas, assim, é uma coisa terrível. Você não tem, quem está fora desse contexto, porque na escola você vê a comunidade. Ali você tem todas as famílias da comunidade estão ali, aos seus olhos. Então, quando você está na escola, eu já trabalhei em escola, atualmente eu não trabalho. O que você vê é um retrato da comunidade. Queridos, agora sabe qual é o retrato que a gente tem visto nas escolas? E às vezes eu converso com a Lu fala chorando. Quando a Lu fala da escola, os olhos dela, ela chora. Porque o que está na escola, querido, são crianças completamente perdidas, sem direção, crianças que não conseguem respeitar ninguém, que não têm o mínimo noção de limite, de valor, crianças que estão entrando para dentro do banheiro e fazendo sexo oral no banheiro das escolas. Peguei pesado, né, gente? Mas é para você ter uma noção de que às vezes a gente está dentro do nosso mundinho e a gente acha que o lugar que está perdido não é aqui não, que aqui está mais ou menos ainda. Gente, nós estamos numa condição de perdição terrível. As famílias da nossa região aqui, vamos falar daqui, está perdido. As crianças estão perdidas. Mas quando eu falo que as crianças estão perdidas, que os adolescentes estão perdidos, os adolescentes estão envolvidos com a droga, com a pornografia, eles estão com a mente toda confusa. O que eu estou dizendo é que a nossa comunidade está assim, porque eles são só o espelho, eles são só o reflexo do que está acontecendo aqui do nosso lado. Então, queridos, a gente nem precisa ir lá para a Ucrânia, né? A Ucrânia é um país que é muito fechado para o Evangelho, é um país onde é difícil, onde não se pode falar de Deus. A gente nem precisa ir para lá. Se a gente entender o chamado, querido, você pode entrar dentro das casas aqui no Veneza. Você pode levar aqui no Veneza, você pode ir na escola, você pode ir no presídio. Aqui tem pessoas que estão desesperadas, perdidas, angustiadas, com uma dor de alma que, assim, um buraco tão grande que não tem fim, um buraco que não cabe dentro delas. Está assim, está perdido. E nós somos os representantes de Cristo. E Jesus olhou para esse mundo perdido, porque na época que Jesus veio, era assim também. Jesus olhou para este mundo perdido, Jesus viu que estava perdido. E como que Jesus se comportou? Jesus amou.
Amou. Jesus amou o homem perdido. Jesus tomou sobre si as dores do homem perdido. Jesus tomou sobre si a culpa do homem perdido. Jesus tomou sobre si a condenação, o pecado. Gente, pensa nisso. Quando você olha para uma situação de perdição dessa que nós estamos vivendo. E aí, você pode olhar para você, querido, e você pode olhar no espelho e dizer: eu sou a resposta. Agora, se tiver difícil para você entender que você é a resposta, então vamos passo a passo. Se eu disser para você assim, Jesus é a resposta, você acha que é fácil entender? Você fala amém? Então eu vou falar Jesus é a resposta, vocês falam bem forte, amém. Jesus é a resposta. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou falar a segunda parte, você fala também bem forte. Jesus está em você. Amém. Você é a resposta. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, é isso. Nós somos a resposta. E nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é a minha inspiração. Eu olho para Ele, eu vejo o que Ele fez na minha vida, eu vejo o chamado, eu vejo o quanto Ele me amou, e aí eu digo sim para Ele, eu digo eu vou. Eu vou. Querido, aí você vai chegar num lugar onde você vai encontrar uma pessoa perdida, onde você vai encontrar uma pessoa com dor, onde você vai encontrar uma pessoa doente. E você tem a resposta para ela, sabe por quê? Porque a Bíblia, o próprio Jesus disse, você vai, expulsa os demônios, cura os enfermos, prega as boas novas, conta para a pessoa que Jesus a ama, que ela não precisa mais viver ali naquela vida, e você tem uma garantia. Sabe qual que é a garantia? A garantia é que quando você estende a sua mão, o Espírito Santo está sobre a sua vida para curar, para sarar, para libertar. Não é? É maravilhoso. Olha aquela irmãzinha ali que eu amo, ó, levanta a mão aí, Nete. Queridos, a gente estava fazendo um lar de paz na casa da Nete. A Nete já recebeu 2 milagres, que ela viu a mão de Deus. E de último agora, ela tem um filho que tem problemas graves de saúde, ela passa por situações muito difíceis. E ela é sozinha para cuidar desse filho. E ela foi diagnosticada que ela estava com pedra na vesícula e ia ter que fazer uma cirurgia. E ela estava fazendo todos os exames, o risco cirúrgico. Aí esses últimos dias que eu conversei com ela, ela ia fazer o risco cirúrgico. E eu vi que ela estava com o coração apertado. Porque ela falou, pastora, eu vou ter que passar pela cirurgia. E é ela que cuida, só ela sozinha para cuidar. E eu estava com ela nesse dia, ela falou, amanhã eu vou fazer o risco, os últimos exames. Ela já tinha começado. E eu falei, Nete, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor te cure. E ali naquele dia, querido, nós oramos, não foi, Nete? Oramos. E ela estava triste, sabe? Ela estava angustiada nesse dia. E aí no outro dia, ela foi fazer o risco, fazer o restante dos exames. Ela passou por um médico, o médico olhou para ela e falou, você não tem nada. No outro dia, o médico falou, você não tem nada. Ela tem os papéis tudo lá, gente. Ela...
Querido, Jesus é a nossa inspiração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é a nossa inspiração. Sabe, então você vai, você fala em nome dele, você ora, você profetiza. E ele faz. E ele cura. E ele toca nas vidas. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Então nós precisamos viver dessa forma. Nós precisamos ser muito inspirados, porque somos filhos dele, porque somos seguidores dele. Nós precisamos ser muito, muito inspirados pela forma como Jesus viveu. Nós precisamos ser muito inspirados, querido, pela forma como ele tratou com Satanás. O que ele dizia? Se tinha um enfermo, tem enfermidades que são malignas, nem todas, mas tem enfermidades que são malignas. Quando Jesus encontrou um enfermo e que a enfermidade era maligna, o que Jesus fez? Espírito imundo, sai dele. O espírito saiu e ele ficou curado. Essa é a nossa inspiração, é assim que Jesus tratava. E queridos, eu ouvi algo sobre isso, eu achei tão maravilhoso, que dizia assim, um pregador, se não me engano, John Bevere, dizendo assim, Lucifer, a Bíblia diz que ele era o anjo mais lindo, mais belo do céu. Ele era responsável pela arte, pelo louvor. Ele era lindo. E aí, quando Jesus vem, e ele, aqui na terra, o que Jesus faz com Satanás? Jesus o humilha. Porque quando Jesus chama ele de espírito imundo, o que Jesus está fazendo? Humilhando. Ele era orgulhoso, se achava o melhor, o mais bonito. Jesus humilha. Essa é a nossa inspiração. O que você tem que fazer com Satanás? Humilhe a Satanás, querido. Mande que ele saia. Dê a ordem para ele. Não aceite que ele trabalhe na sua vida, nem na sua casa, nem na vida das pessoas que você conhece. Você tem autoridade para isso. Não aceite que Satanás lance setas na sua mente. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás veio trazendo mentiras. Sabe o que Satanás é? Mentiroso, enganoso, falso, imundo, nojento. Isso que ele é. Então, quando ele veio tentar fazer isso com Jesus, o mesmo que ele fez com Adão e Eva, e o mesmo que ele fica querendo, ele faz isso com a gente hoje. Não é nem que ele quer, não, ele faz. Lança pensamentos na mente, lança setas na mente, tenta te oprimir, tenta te dizer que você não é ninguém, tenta te dizer que você não vai conseguir, que você é derrotado, que você não... Sabe, ele faz isso hoje. Mas a minha inspiração, Jesus, colocou ele no lugar dele. Quando ele tentou fazer isso com Jesus, Jesus disse para ele assim, mentiroso, enganador. O que a palavra diz, e Jesus dizia para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. E Jesus humilhou ele, Jesus o repeliu, o expulsou. Essa é a minha inspiração. Essa é a sua inspiração, querido. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você. Então é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que curar os enfermos. Porque era isso que Jesus fazia. Jesus curava os enfermos. Jesus levava esperança para as pessoas. Aquelas pessoas que não tinham esperança, que estavam perdidas. Aquelas pessoas que já não tinham fé. Sabe, que não tinha resposta para elas. Ninguém podia resolver a causa delas. Jesus levava esperança para elas. Jesus levava cura para aquelas pessoas.
Jesus, quando ele viu Madalena com 7 demônios, o que ele fez? Ele expulsou os demônios e fez Madalena parte da sua equipe. Jesus, quando ele viu um homem que tinha problemas mentais, que era louco, o que ele fez? Ele o curou e fez daquele homem o seu mensageiro. Quando ele viu aquela mulher adúltera, o que ele fez? Ele a perdoou diante da comunidade, restaurou o lugar dela, restaurou a sua dignidade. Isso foi o que Jesus fez. E ele precisa ser a nossa inspiração. Olhar para o mundo perdido à nossa volta, olhar para essas escolas aí, quem está na escola sabe, né, o que é a realidade das escolas. Olhar para essa condição, querido, isso tem que me inspirar. Não é me desanimar, não. Falar, não, o mundo está perdido, que tristeza, que desânimo. O mundo está perdido. Eu sou a resposta. Isso inspira. Isso inspira. Não inspira? Se você souber que você é a resposta, isso não é assim maravilhoso? Você souber que você pode chegar para aquele adolescente que está perdido e você tem a resposta para ele. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Vamos nos colocar de pé. Queridos, eu sou inspirada por Jesus. Os olhos de Jesus me inspiram. A sua presença me inspira.